É isso mesmo. Minha cara estourada. Estamos ao vivo aqui com Walter Matos e Kimura. Galera, tá começando. Hoje vocês vão saber todos os podres. Depois a gente vai pensar se vai deixar ao vivo isso, viu? Se vai deixar gravado. Tem um monte de comentário já aqui, gente. Fala, galera. Boa tarde a todos vocês. Esperaram, mas estamos aqui. Hoje vai ser bom, porque hoje, como tem pouca gente, eu acho que a gente vai poder falar tudo que a gente quer aqui. Depois eu acho que a gente não devia nem deixar disponível, porque quando a gente conta esse negócio, a gente se esconde depois. Não é não, Kiki? É bem por aí. Então, estamos aqui em mais um episódio do Escaleno Designcast, aquele triângulo de ângulos diferentes de visão. E é para isso que a gente está aqui, para poder dividir com vocês pontos de vista diferentes de um mesmo assunto. E hoje a gente vai falar um pouco de perrengues, né? Das decepções de projeto, dos erros, do que acontece no backstage. E às vezes nem todo mundo conta, porque você só vê aquela apresentação final bonitinha, linda, e a aprovação do cliente. E muitas vezes aquela apresentação foi a quinta ou a sexta apresentação, depois de milhares de reuniões e depois de milhares de problemas que a gente acaba passando com o cliente. Então hoje a gente vai contar nessa. E eu não vou começar a contar a minha história, eu vou deixar esses dois monstros que estão aí começar essa história. E Walter hoje tá com o microfone novo. Mostra aí, Walter, pra galera. Ave Maria. Eu vou ter que tomar o canal. Cara, tu vai querer que eu mexa na configuração toda de novo aqui? Sério mesmo? Não. Então tá. Porque ele tá preso aqui, tá fixo. Vocês hoje vão ouvir a voz de Walter limpinha, que nem eu tô ouvindo aqui. Não, e apenas deixando claro aí para a galera que não é necessariamente perrengue de apresentação de projeto, né? Eu não sei se você vai ter mais foco nisso, mas é perrengue de maneira geral, né? Na profissão. Não sei nem se necessariamente a gente precisa se prender aqui a perrengues como autônomos ou também perrengues que a gente teve na época de funcionários também. Talvez valha a pena compartilhar algo nesse sentido aí também, né? Boa. Mas eu quero saber se na hora que a gente estiver contando, se vocês querem que a gente conte, que a gente fale dos nomes tudo na real, ou se a gente fica escondendo. Bota aí quem quer que conte, que se não quiser, eu conto, eu falo dos nomes tudo. Quem vai começar? A voz da experiência? Walter. Quem tá no meio, quem tá no meio. Porra, sempre uma Mas vocês têm que falar uma coisa. Tá bom, vai. Tá bom. Mas vai, fala aí. Boa. Não, eu ia falar que você tá lindo com esse cavanhaque preto e branco, é minha inspiração. Aí no dia que aqui começar a crescer, que minha barba parece Saulo daqui da Bahia, é toda falhada. A gente chama assim, falhada, começa a crescer um pouquinho aqui, toda diferente. Quando tiver fechadinho, eu vou largar um dedo. Parece Doutor Estranho. Galera, quem é que Walter parece mais nos Vingadores aí? Anota aí, diga aqui o nome aqui do lado, para ver se vocês concordam comigo, se é Doutor Estranho. Opa, aí o pessoal... Lá? Bora, jogue duro. Tá, vamos lá, perrengue. Eu anotei eu tive muita dificuldade de lembrar de perrengue específico com cliente, né, com apresentação, como você introduziu, por isso que eu até estou tentando fugir dessa parte, porque não tive tantos assim. Mas o que mais me marcou, que foi o primeiro que eu lembrei, foi bem quando eu estava começando a trabalhar como autônomo, tinha alguns anos. Esse caso desse cliente, eu posso até falar o nome, não é problema. Eu estava trabalhando para a L'Oréal já havia algum tempo, e na L'Oréal como é que eles funcionavam? Eu não sei se é assim hoje. A L'Oréal tem vários setores lá dentro, né? Tem várias marcas da L'Oréal, e dentro de cada setor você pode ter diferentes agências trabalhando para pessoas diferentes ali dentro daquele setor, né? Então, uma pessoa da L'Oréal havia me indicado para uma menina de outro setor, e essa pessoa entrou em contato comigo, falando assim, oi, Walter, tudo bem? Aqui é fulana, recebi a sua indicação através da fulana e queria muito trocar uma ideia contigo, eu estou precisando de um designer aqui para fazer uns serviços para a gente e tudo mais, e pô, a fulana já falou muito do seu trabalho, quase que eu joguei o nome da pessoa aqui, a fulana já falou muito do seu trabalho, então... a gente podia marcar uma reunião, falei, vamos, claro, empolgadão, né? Só que assim, foi passando o tempo e ela estava sempre ocupada, a reunião que ela mesma tinha agendado, ela foi postergando, até que chegou um ponto, sei lá, já tinha passado mais de um mês,
E aí eu lembrei ela, vamos fazer aquela reunião, ela vamos. Aí eu fui com o meu sócio, não sei nem se ele tá aí, Andrés, não sei se é o Andrés que era o meu sócio na época, não sei se ele que tá assistindo essa live aí, enfim. Fomos eu e meu sócio na época, né, conversar com a menina. Aí chegamos lá, eu não sei se ela já não lembrava mais o motivo dela ter feito contato comigo, cara. Eu sei que eu cheguei lá, sentei na mesa dela e ela falou assim, oi, então, você é o Walter, né? Uhum. Então, o que você trouxe? Aí eu falei assim, o que eu trouxe? Como assim, o que eu trouxe? Aí ela, não, o que você trouxe? Por que você marcou essa reunião mesmo? Cara, naquele momento eu percebi que eu não estava mais sentindo as minhas pernas, sacou? Tipo, eu não sabia o que estava acontecendo ali. Aí eu não tinha levado nada. Eu fui eu, meu sócio, para conversar com ela, na expectativa dela ter um problema para passar para a gente, da gente conversar, fazer uma reunião de briefing ali e tal. E ela foi na expectativa, eu não sei por que cargas d'água ela esqueceu da minha existência, e ela estava esperando que eu estivesse ali para mostrar o meu portfólio para ela, para dali sair alguma coisa, né? Enfim, eu não sei se ela esqueceu, eu sei que eu fiquei ali com uma cara de porta, né? Aí eu olhando para o meu sócio assim, eu falei, cara, o que a gente trouxe, né? A gente não trouxe nada, eu achei que você tinha um problema para passar para a gente e tal. Ela, não, problema não tem problema. Eu queria ver o seu trabalho. Aí mas eu não tinha, naquela época eu não tinha Behance, eu não tinha site, eu mal tinha um portfólio decente, eu tinha os trabalhos que eu fazia para esses clientes separadamente. Cara, mas enfim, a reunião não durou 3 minutos, cara. E foi o que mais me marcou, de todos os perrengues da minha vida, esse foi o que mais me marcou, porque eu fui para lá totalmente despreparado, eu não levei nenhum trabalho para apresentar para ela, ela não lembrava por que eu estava lá, ela não lembrava que ela tinha me chamado para a reunião, e cara, aí ficamos assim, então tá, né? Pô, foi legal vir aqui conversar contigo. Então tá, um abraço. Foi assim, foi tão constrangedor quanto contar isso aqui para vocês, cara. Foi mais constrangedor, porque eu fiquei totalmente sem reação nessa história. Mas desabafar faz bem, viu? Desabafar faz bem. Cara, na época foi mais triste do que agora. Eu lembro que eu fiquei muito, muito bolado. Muito bolado. Mas enfim, esse é um caso, né? Tem outros aqui. Vocês querem dividir e ir contando um pouquinho de cada um? Você tem tempo ainda, você tem ainda. Vocês estão contando? Vocês estão contando os minutos aqui? Pera aí, cara, que eu fiz uma listinha aqui, tá? Uma listinha pequena. Deixa eu riscar esse aqui, então. Os outros não são necessariamente perrengues, cara. Falando assim de apresentação de projeto, teve um que é até um pouco recente. Eu apresentei o projeto para o cliente, foi ano passado, 2017, acho que foi ano passado. E o cliente me mandou um áudio super empolgado, depois que eu enviei a apresentação para ele, né? Me mandou um áudio super empolgado, aprovando o projeto. Pô, era tudo que ele queria, era tudo que ele esperava. Pô, né? Aquele projeto nota 10. E aí eu comecei a fechar, fazer o pack, né, da marca para o cliente, montei os materiais de papelaria e tal, e fui entregando a ele. Ele até pediu alguns ajustes em cima desses materiais, de coisas que ele já tinha aprovado, mas eu fiz de boa. Passou um mês e pouquinho, ele me mandou outro áudio. Oi, Walter, tudo bem? Eu estava aqui dando uma olhada na marca, isso o cara já está com a marca há um mês na mão. Estava aqui dando uma olhada na marca e, cara, não sei, eu comecei a sentir que não era aquilo, sabe? Eu tô assim, pô, eu já recebi o projeto, eu já entreguei a marca, o cara já estava usando, inclusive tinha gostado bastante. Aí eu tô sentindo que não é isso, alguma coisa tá me incomodando e não sei o que é. Aí beleza, vamos conversar, abrir espaço para o diálogo com o cara. Cara, e eu voltando pro briefing com ele, eu falei, olha só, tudo que a gente conversou tá aqui, né? Então, assim, mudar agora seria um recomeço, né? Ele, não, cara, mas é que tá faltando uma... Ele não sabia me explicar. Aí eu tentei puxar dele, ele falou, não, tá faltando fluidez. Aí eu, tá faltando fluidez. Só que fluidez, em momento algum, participou da conversa de briefing. Em momento algum, no mapa mental, o cara acompanhou o mapa mental do início ao fim. Se empolgou pra caramba e, de repente, do nada, ele recebeu uma iluminação divina que dizia a ele que o projeto precisava ter fluidez. Você tá ligado que foi a mulher dele que falou com ele em casa essa palavra, né? Cara, o cara já tava há um mês com a parada. Um mês, isso. Não, inclusive ele tinha falado que fulano gostou, sócio, mulher, papagaio, filho...
Todo mundo tinha adorado a marca. Foi uma parada dele, ele ficou um mês com a marca e de repente ele voltou atrás na ideia. Que nada, rapaz, dele, alguém falou, tenha certeza disso. Amor, tá faltando... Alguém comentou, velho. Eu sei que ele entrou com esse papo de fluidez, eu falei, beleza, então vamos tentar fazer um novo briefing, para isso a gente precisa de um novo orçamento. Aí ele ficou, né, aí ele, tá, orçamento, né, tem que pagar, né, eu falei, tem que pagar. Aí ele chegou a cogitar fazer isso. Tem que ter fluidez financeira para poder fazer essa mudança. Ele chegou a cogitar, não, beleza, eu vou pensar aqui, e, enfim, se der eu pago, né, e aí passou uma semana, o cara voltou atrás de novo. Pô, Walter, desculpa. Pô, tava passando por uns problemas aqui. O cara tava realmente com... Ele até abriu os problemas pessoais dele. Cara, minha cabeça não tava muito boa. Eu agora voltei a me apaixonar pelo projeto. Tá usando o projeto até hoje. Então, assim, foi um perrengue. Qual é o projeto mesmo? Olha aqui. Não tá no ar, não. E quando tiver, ninguém vai saber qual é. Não tem como saber. Nunca saberão. Vamos lá, cortar mais um aqui. Vamos dividir aí, conta mais um aí vocês, porque eu quero ver se eu pego... Vai que vocês contam algum caso que me lembra algum caso meu, entendeu? Acho que isso pode ser uma boa. Pô, velho, na moral, que quando eu fico olhando ali no vídeo aqui, eu fico com vontade de apertar a bochecha dele, velho. Acho que o Kimura não tá ouvindo a gente não, né? Tá? Tá, rapaz. Ele tá com a tela azul do Windows ali. Eu desliguei o microfone pra não interferir aí, né? Aí, enquanto vocês estão falando, eu tô com o meu microfone desativado aqui pra ficar mais... O microfone agora pra ficar igual a vocês e comprar uma cadeira que aparece um negócio aqui assim atrás, aqui assim, ó, velho. Também assim, velho. Os dois é tudo cadeira de presidente. Cara, por incrível que pareça, eu já recebi, sei lá, umas 10 mensagens falando dessa cadeira aqui, que o pessoal fala que no vídeo fica parecendo que é meu cabelo aqui, assim, ó. Que na miniatura, né? Na miniatura do vídeo fica parecendo que é um cabelão, assim, ó. É verdade, verdade. Vem aqui, Kiki, quer contar um caso? Enquanto o Walter Bora tá lá. Na verdade, assim, tem vários casos, né? Quem me conhece sabe que eu comecei trabalhando em agência pequena, lá no interior do Paraná, aqui no interior do Paraná, né? E a gente usava lá software pirata, né? Corel pirata, Windows pirata, porque assim, o dono não tinha essa consciência de que tinha que ser original, e nem a gente também, e nem O informática era o designer, né? Oi? Isso, cara. A TI da agência era a gente, né? Tanto é que quando a gente ia formatar os computadores lá, a gente ia lá num sábado, né? Que a agência não atendia, e formatava as máquinas, fazia instalação de drive, de impressora. Naquela época você tinha que instalar drive de rede, né? E essa coisa toda aí. Mas eu acho que o que me deixava com mais raiva, que assim, me tirou noites de sono, assim, de estresse, foi quando o Corel travava e você perdia tudo que você tinha. Tipo, de repente ele travava, dava uma mensagem e ele travou. Aí ele fechava. Aí você ia lá e falava, vou abrir de novo, né? Vou abrir de novo. A hora que você ia abrir, tinha um documento em branco. Caraca, sumia. A primeira vez que aconteceu isso, eu não acreditei. De 1 KB, né? De 1 KB. Virava um arquivo de 1 KB. Isso, de 1 KB. Aí tinha assim, cópia de segurança. Aí você abria a cópia de segurança, também tava tudo branco. E até um amigo meu falou assim, cara, usa o Illustrator. Nunca confie num software que ele cria uma cópia de segurança, ou seja, o software não confia tanto nele mesmo que ele cria uma cópia. Mas enfim, eu não posso reclamar, eu falo disso, mas eu não posso reclamar, porque naquela época também era Corel pirata, né, e o software tudo pirata, computador montado, a gente mesmo que montava o computador, cara. Ia lá, comprava todas as peças lá, e a gente mesmo que montava, então saia aquela beleza, né. Então eu não reclamo muito desse tipo de coisa, porque, enfim. Mas falando em perrengue, eu tenho 2 histórias com casos parecidos, tá? Mas um teve um desfecho bom e um desfecho não tão bom assim, mas enfim.
Teve um caso, estou esquecendo de cronometrar aqui, vamos lá. Teve um caso que eu peguei uma cliente, né? Você pegou aqui? Eu peguei uma cliente e... Aí na Bahia pegar é outro significado, né? Se eu falar pegar cliente aqui, minha mulher me liga na hora, perguntando que história é essa. Pois é, cara. Não, aqui pegar é a cliente entrar em contato com você e te contratar, enfim. Boa. Aí a gente desenvolveu o trabalho para ela gostou muito, aprovou e tal. E depois de um tempo ela falou assim, Marcelo, é o seguinte, gostei muito do projeto, já tinha pagado já também, mas agora eu quero fazer um segundo projeto que a gente agora virou uma sociedade, eu não vou mais utilizar o meu nome, eu vou utilizar um nome junto com uma sócia. E aí eu desenvolvi todo o projeto, eles me mandaram um briefing, eu recebi e tal, desenvolvi em cima daquele briefing, e depois uma aprovou e outra não. E eu achei estranho. E depois eu falei assim, poxa, vamos fazer uma reunião, nós três, para entender o que aconteceu. E aí eu fui descobrir que cada uma respondeu um briefing, e aí uma ficou encarregada de me mandar os 2 briefings, ou unificar esses 2 briefings, algo parecido. Porém, algo deu errado, ela esqueceu de fazer isso e veio o briefing de uma pessoa só, ou seja, o projeto saiu com as especificações de uma pessoa só. E aí aconteceu isso de não dar certo, o projeto foi aprovado por uma pessoa e não por outra, e acabou que essa sociedade acabou se separando. Eu fiquei meio assim pensando o seguinte, será que eu fui responsável por essa separação? Não deu certo, né? E será que as duas brigaram, se desentenderam por causa do projeto, porque deu um erro no briefing e tal? Só que, enfim, acabou dando certo. Eu peguei esse projeto que deu certo, que uma delas aprovou, e transformei no projeto para uma só dessas pessoas. E a outra pessoa continuou com o projeto dela que eu tinha desenvolvido inicialmente. Então, o que eu sempre falo? Quando é uma sociedade, eu sempre dou esse conselho. Sempre resolve tudo junto. Faz uma reunião com todo mundo junto e tenta... Na verdade, é muito complicado pegar projeto com sócios, principalmente quando eles têm gostos, mas têm objetivos diferentes de trabalho. Eles nem se alinharam ainda, e estão desenvolvendo uma identidade visual e cada um quer para um lado, um tem um posicionamento, outro tem outro, e aí acaba que as informações acabam não batendo, né? E aí, um outro caso, que é um caso assim, um pouco mais recente, que aí eu já estava com um pouco mais de experiência, né? E já tinha um pouco mais de know-how para lidar com isso, mas mesmo assim não foi uma experiência muito legal. Que nesse não eram 2 sócios, né? Não eram um marido e uma mulher que eram sócios, porém tinha uma terceira pessoa que era uma pessoa meio ali de marketing, que fazia essa ponte, né, entre eu, o design, né, o designer profissional e as outras pessoas. Mas enfim, todas as aprovações, todas as reuniões foram feitas com os 3. Inicialmente eles queriam uma identidade visual que fosse muito diferente de tudo que existia naquele segmento. Muito diferente, assim, o posicionamento já muito definido, o briefing também muito bem feito, posicionamento muito bem definido, tava tudo maravilhoso, assim, né? Então eu fiz uma coisa que realmente se diferenciasse do segmento, né? Não dava para você olhar para aquilo e falar, poxa, isso é uma marca disso. Acabou que eles olharam na apresentação, falaram, poxa, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, e eles se discordavam várias vezes entre eles. Uma das pessoas falava assim, poxa, eu adorei tudo, sabe, eu gostei de tudo, e outra falava assim, poxa, eu não gostei do logo em si, mas eu gostei de toda a identidade. E outra pessoa falava assim, eu não gostei de toda a identidade, mas eu acho que o símbolo tá legal, tá diferente. E aí começou aquela confusão entre eles, e eu apresentando aqui o projeto e tal, fiquei meio sem jeito aqui, mas falei, beleza, vou fazer as anotações, as observações, vamos unificar todas essas alterações e eu vou anotar aqui. Anotei, fiz as alterações de acordo com as especificações que eles tinham me passado.
Apresentei de novo, né? E de novo não foi aprovado. Eles queriam algo um pouco mais comum, né? Então, assim, de algo super diferente, né? Assim, não super diferente, claro, mas algo bem diferente daquele segmento, eu passei para algo um pouco mais clichê, um pouco mais comum. E eles falaram, poxa, tá muito comum. A gente quer uma coisa um pouco mais assim. E me mandaram várias referências. E aí essas referências eram coisas totalmente diferentes do que eles tinham falado no briefing. Por exemplo, havia no briefing palavras como assim, ousadia, coisas assim como um posicionamento ativo, socialmente falando assim, né? Era uma empresa que tinha um posicionamento muito bem, até politicamente, poderia dizer assim, muito bem definido, defendia algumas causas sociais bem... Então eu falo, poxa, aí eles me mandaram várias marcas que tinham uma imagem bem comum e bem diferente do que eles pediram inicialmente no briefing, uma personalidade totalmente diferente. Falaram assim, pô, essas são nossas referências, queremos algo parecido com isso. E aí eu comecei a seguir essa linha de novo, lembrando que essa já é a terceira alteração, tá? O meu terceiro trabalho em cima daquele briefing. E nessa terceira apresentação, eu apresentei já seguindo essas novas diretrizes aí, essas novas referências, e eles me falaram o seguinte: olha, tá saindo muito do escopo que a gente pediu. Então a gente queria algo parecido com o que era antes, ou seja, a marca antiga que eles usavam, né? Mas com algo assim, uma evolução da marca, mas nem tanto diferente. Ou seja, resumidamente, eles tinham um logo, já que eles já usam há alguns anos, que não tinha nada de ousado, nem de inovador, nem de diferente do segmento, era algo super comum, tá? Até clichê. E até perguntei o significado dos símbolos, não sabiam me dizer. E aí desenvolvi algo com muito mais significado, muito mais ousado. Eles falaram que não, estava muito ousado. Depois passou por uma coisa mais comum, também não foi aprovado, e depois passou para uma coisa mais perto das referências que eles me passaram, e eles falaram que queriam algo mais perto do primeiro logo que eles tinham. Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo entender essa confusão, né, que foi esse trabalho, até que eu cheguei e falei para ele assim, ó, fulano, é o seguinte, eu tenho eu tenho uma abordagem de trabalho, eu tenho um método de trabalho, e esse trabalho está fugindo muito disso. Então, vamos fazer o seguinte, eu não faço isso, tá? Isso não costuma acontecer, mas eu vou te devolver todo o dinheiro que você já me pagou, né? Essa entrada, e a gente vai esquecer desse projeto. E eu vou recomendar algum outro amigo e tal, outro designer para você tentar. Não indiquei Walter. Ele falou que ia indicar, né? Eu falei, eu aceito, cara, manda. Mas se não der. Não, cara, o projeto tá ficando. Esse projeto que tá falando ficou lindo, maravilhoso. A apresentação que ele fez para esse cliente ficou sensacional. Se eu tivesse uma grana e pudesse investir numa loja que fosse utilizar essa identidade, e aí Walter me diga se eu estou falando alguma besteira, porque ele também viu o projeto. O projeto 100%. Aí o cliente, na moral, ainda bem que ele não falou o nome, que o cliente é um bunda mole, velho. É um bosta o cliente que não aceitou um projeto desse. É aquele cliente que fica achando que o que ele imagina tá certo. E cliente que acha que o gosto dele é o gosto dos clientes dele, está fadado à falência. Esse é o ponto. Cara, eu acho que o que pode tirar daí, Kimura, se tu deixa eu interromper rapidinho. Sim, claro. Que, cara, eu também já passei por coisas parecidas, tem coisas anotadas aqui que vão nessa linha também, especialmente quando tem mais de um envolvido na aprovação, né, cara? Principalmente se os sócios forem marido e mulher. Eu já tive problemas com sócios marido e mulher também. E nesse caso ainda havia um terceiro, né? Então eu não sei se você chegou a fazer isso, essa parte eu não lembro, mas normalmente quando eu percebo que esse cliente tem outras pessoas envolvidas na etapa de aprovação, eu já lá no início, hoje, né, depois de eu ter tomado várias porradas iguais a essa, hoje eu chego para eles e falo assim, cara, ó, eu sei que vocês são 3 aí no caso, mas aprovação eu só recebo de um. A aprovação vem de um só. Vocês conversam entre si, na hora de fazer a reunião, se quiser todo mundo fazer reunião, tudo bem, mas não define nada na reunião, define depois entre vocês e me passam a resposta, porque aí sim, aí eu vou poder cobrar lá na frente caso haja essa discórdia aí, né? Mas assim, mesmo tomando esses cuidados, ainda é capaz de você
cair em problema e ter que sair. O Kimura decidiu devolver tudo, né, no caso. Boa. Só situando a galera aí, só explicando. História. O de Seixo foi esse, foi? Isso, só atualizando a galera aqui, que talvez eles não saibam. Eu, o Walter e o Fábio, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca experiências, mensagens e tal. E por mais que eu já tivesse aí algum tempo... Tem mensagem. E eu mandei o projeto para eles lá, e eu até falei para eles, cara, eu não sei o que eu faço. Eles até aconselharam, não, tenta prosseguir com o projeto. Só que eu já estava com outros projetos já atrasados, né? Por exemplo, eu tinha um lançamento do curso, tinha que preparar todo o lançamento do curso. Eu já fazia 2 meses que eu estava trabalhando nesse projeto. Então, assim, o que eu fiz, mas o que eu aconselho? Eu não aconselho que façam isso que eu fiz. Caso tenha uma desistência, caso aconteça algo desse tipo, o ideal é tentar conversar e tentar resolver o problema e ir até o fim. Ou, se não der, você reserva um pagamento de acordo com aquilo que foi feito, né? E cancela o projeto, porque realmente, se você continua com um projeto desse, você vai ter prejuízo, né? Então, não faça o que eu fiz, que eu devolvi todo o dinheiro que já havia sido pago. Não aconselho que façam isso. Não vou mentir. Pois é, na verdade eu ainda não devolvi, eu vou devolver esse mês. Eu falado, olha, eu tenho um fluxo, né, de entrada e saída aqui, eu não posso falar assim, vou devolver hoje seu dinheiro. Mas já tem que entrar em contato com ele. Moisés é um bom exemplo aí, inclusive para botar no contrato. Uma pessoa aprovando um valor, 2 pessoas aprovando um valor versus mais uma teteia, 3 pessoas aprovando mais uma teteia, você criar uma sequência de valores para ter mais gente para aprovar. Muito bom. E um detalhe aqui. É o Moisés lá dos contratos? Moisés rema. Para botar no remador. Deixa eu falar, só uma curiosidade aqui, que deixa eu falar aqui para vocês, que para finalizar o assunto. Qual o posicionamento da marca? A marca tem um posicionamento muito centrado no poder feminino, no poder da mulher, que a mulher ela tem suas próprias capacidades de chegar onde quer, enfim, por si só, certo? Então tem um pouco desse discurso feminista, que é muito legal, que faz parte da marca, mas na hora de aprovar, eram 2 homens e uma mulher. A mulher, não, tudo que ela falava, ela era, assim, cortada pelos sócios homens. Ou seja, a marca, exatamente, a marca era só na fachada que ela tinha esse poder da mulher e não sei o que lá. Mas na hora de aprovar o projeto, na hora das decisões da empresa, a mulher, eles não davam ouvido, porque a mulher, ela realmente gostou do projeto. Ela viu o símbolo, ela falou assim, esse símbolo me representa, esse símbolo sou eu. E tipo, Depois eles cagaram para isso. Eles cagaram para isso. Mas houve uma aprovação num primeiro momento, não houve? Eu tô confundindo. Houve uma aprovação dela, na verdade, assim, né? De uma da sócia, da mulher. Né? Ela adorou, ela falou assim, poxa, isso me representa. Porém, não houve dentro da empresa, internamente ali nas decisões, não houve esse posicionamento, toda essa atmosfera que eles me passaram ali, que a empresa representa, não condizia com o que eles passavam ali dentro, né? E foi isso que me deixou ainda um pouco mais, não sei, um misto de sentimentos, assim, né? Eu senti que um pouco eu falhei, né? Esse é o sentimento, por mais que a gente já esteja nessa jornada aí há alguns anos, isso acontece, não é só com pessoas que estão começando que se sentem assim. E também o sentimento de que, poxa, eles não conseguem imprimir dentro deles ali, eles não conseguem trabalhar internamente o que eles mostram externamente, né? Que é esse lance do posicionamento que eu tô te falando. Isso me deixou também um pouco triste, um pouco incomodado, mas enfim. Faz só para finalizar aí. O importante é a gente, como você fez, Kimura, o importante é o design pegar e assumir a parte que lhe cabe, né? A gente não pode só culpar única e exclusivamente o cliente, porque a gente também tem responsabilidade.
para isso. Toda vez que tem alguma merda, a responsabilidade é dos dois lados, tanto no relacionamento, na amizade, principalmente no meio profissional. Eu tirei aqui 3 historinhas rápidas. Na verdade, eu ia contar uma, mas eu lembrei de outras 2 aqui, mas eu vou contar bem rapidinho. Uma é de uma marca pessoal que eu fiz no início do ano passado, e pela primeira vez eu liguei meu Instagram, coloquei aqui a câmerazinha aqui do lado e falei, vou apresentar ao vivo para todo mundo. E aí apresentei ao vivo a marca para todo mundo, para o cliente online. Então, o Instagram aqui, ele mostrava ao vivo a tela, eu compartilhado apresentando pelo Zoom. E esse cliente, a gente fez um briefing bem legal, eu percebi que ele é bem focado, ele é bem científico, ele tem um conteúdo bem legal, o cara faz 2 formações paralelas em educação física e nutrição, ele tem um sonho de trabalhar com atleta, com um jogador de futebol, ele sabe tudo que ele quer, só que ele tem um problema que eu percebi logo no início, que ele ainda não tinha empoderamento sobre isso. Ele fica sempre esperando muito certificação, muito diploma para começar a fazer o que ele quer, e ele acha que só depois que tiver com tudo pronto, que tiver estudado o mundo, que ele pode começar a fazer. Eu discordo um pouco disso, mas enfim. Velho, eu fiz um brief com ele muito legal, e ele me falou que gostava de pássaro, ele fez um bocado de coisa, eu consegui fazer um link massa, e eu fiz a apresentação para ele aqui ao vivo, esse cara saiu lágrima do olho dele. Eu tenho um vídeo gravado até hoje, do miserável, chorando na hora que eu apresentei a marca. Ele se emocionou. E aí eu falei com ele, fica com a apresentação e daqui a 3 dias você me dá um ok para eu poder finalizar tudo. Esse cara me ligou depois de 3 dias com a cabeça completamente diferente. Né? Aquela coisa que nem o segundo caso de Kimura. Ele dizendo que não representava ele, que ele não tinha gostado da marca, que ele não tinha se conectado com a marca. E, porra, expressão é tudo. Eu filmei ele, eu gravei aqui a cara dele, ouvindo a história e vendo a apresentação da marca. Mas, enfim, nesse dia eu, inclusive, falei, eu digo, seu pai e sua mãe deram a opinião da marca, sua namorada deu a opinião da marca depois que você mostrou, né? Ele fez, mas é porque eu vi, eu falei, deram ou não deram? Ele falou, deu. E no contrato eu até tinha 2 alterações, mas, assim, eu, às vezes, tomo para mim alguns problemas, né? E aí eu virei e falei, beleza, é um grande desafio, mas vamos nessa. Vamos refazer o briefing e ver o que é que soou de errado, porque para mim a solução era perfeita, e bateu nele, né? Então ele foi na onda de 3 pessoas que não é público de qualidade, e eu digo isso várias vezes, pode ser seu pai, meu irmão, pode ser sua mãe, foda-se a opinião deles, só vale a pena ser a opinião se eles tiverem o perfil do público-alvo de vocês, do cliente ideal. Se não tiver, a informação deles, o que eles acham, não serve de nada, de verdade. E aí esse cara, rapaz, a gente ficou 1 ano fazendo a marca. Aí o que é que eu fiz? Eu botava no esquecimento, passava 3 meses para apresentar uma nova opção. Cada vez que esse cara me mostrava, me mandava uma referência do que ele queria, era uma referência completamente diferente da inicial. E aí eu fui mostrando a ele, e depois de muito... Velho, durante esse período, eu fiz vários processos terapêuticos com ele, sem ele saber, né? Tipo um coach. Com algumas dinâmicas, algumas coisas que eu fiz de longe, tanto de constelação de tudo, para poder ir ajustando algumas coisas. E, ao final, a gente chegou numa solução que ele gosta, que ele usa e que ele se identifica e que ele está mais à vontade para usar. Mas bem longe daquele arrojado e ousado que ele tem a vontade de ser, mas teve medo de tocar, né? Mas o que é que eu queria trazer com isso? Que, assim, acontece, mesmo com todo o posicionamento, com todo o valor que a gente gera, clientes chegarem e, na hora que a gente entregar, não ser o que eles querem por algum outro motivo. E isso acontece, e eu acho que é um grande desafio a gente abrir, de vez em quando, abrir a guarda, né? Como o Kimura fez. A gente pode voltar atrás, devolver, não é pra gente, a gente não está no momento também de tocar isso. Como, às vezes, você pode tomar como desafio e fazer. Eu também já fiz isso que o Kimura fez, de devolver para o cliente. Me senti muito bem, inclusive, porque eu vi que o problema era do cliente, eu não estava a fim de ensinar o cliente ou mudar ele. O segundo é uma marca que eu apresentei agora recente, a de Bruna. Eu botei lá a da sobrancelha, né, e do cílio, extensão de cílios. Eu fiz um briefing com essa menina e ficou claro que ela queria a silhueta. Ela não abriu mão disso. Ela queria algo clichê. Ela me falou que queria algo focado no que ela já usava. E isso, para mim, era cortar o coração, porque eu gosto de fazer algo bem diferente do que rola. E eu fiquei pensando como é que eu ia fazer isso. A primeira vez eu fiz uma apresentação com um Bzão, bem focado, bem diferente. E eu vi que não conectou. Na hora que ela viu, não foi a reação que eu queria. E eu falei para ela, Bruna, não se preocupe, vamos trabalhar mais para poder chegar nesse ponto aí que você quer. E aí eu abri a guarda para mim mesmo de fazer algo clichê e ver como é que eu poderia inserir o não ser clichê dentro desse projeto. Né? Então, nesse projeto, como
é um dos poucos que eu fiz isso. Eu realmente atendi a iconografia que o cliente queria desde o início. Só que eu foquei numa solução um pouco diferente, né? Então, eu utilizei as cores, eu utilizei os elementos soltos, separados, para poder sair um pouco do clichê mesmo, né? Então, assim, hoje, se ela for usar preto e branco, ela vai cair no clichê. A ideia é sempre usar no colorido. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, porra, a essa altura, eu já cobrando o valor que eu cobro pela marca pessoal e tudo, eu vou acatar. Eu pensei nisso, eu falei, porra, eu desisti do projeto, então dizer é só esse aí que você vai usar, então se foda. Mas não, eu peguei, parei e falei, não, beleza, vamos nessa, às vezes é um grande desafio e deu certo. Ela amou a segunda apresentação. Eu apresentei pelo WhatsApp, mandei 3 imagens, estava em Praia do Forte, na praia, tomando uma, e expliquei para ela qual foi o conceito, mas nem precisou muito, porque quando bate na pessoa, quando ela vê e bate, já foi. E o último é a Avatim. A Avatim é uma empresa nacional já hoje em dia, tem loja em vários shoppings no Brasil, e ele trabalha com essência, eles começaram com aquelas fragrâncias, né? Eles criaram aqueles... Tem um nome aí, quem lembrar, que bota no ambiente, assim, com os pauzinhos, assim, lá ele, que fica saindo o aroma. E eles criaram meio que isso aqui, são 2 sócios. E aí eu fiz o site de Saulo, aqui em Salvador. O site ficou super moderno, de fuder, e aí a gente não tinha marca no site de quem fez. E a galera da Avatim ligou para a produtora de Saulo para pedir quem foi que tinha feito o site. E eles indicaram, né? Eu e um programador amigo meu que a gente tinha feito home office. E aí a Avatim perguntou quanto é que era o site e tal. A gente criou um cronograma de entrega de site durante 3 etapas, cobramos 20 e poucos mil para cada etapa do projeto. E o primeiro eu conversei com a sócia, que é a mulher da rua. A sócia é a mulher que faz o negócio acontecer para os representantes, abrir mercado, tudo isso. Só que o que aconteceu? Quem entrou em contato comigo foi que nem um Kikimura. Quem entrou em contato e conversou comigo foi o cara do marketing, o cara que tem o entendimento da parada, que sabe o que é que precisa e que é o melhor para a marca. E atrás disso tinha 2 outros sócios, um cara conservador e a mulher moderna e simples que queria uma parada bem resolvida. Cara, eu fiz o site todo em cima do brief que eu fiz com a equipe. Só que em momento nenhum eu tinha perguntado nessa época quem é que ia aprovar. E eles deixaram bem claro que eram eles que iam aprovar. Só que na minha apresentação, a mulher veio de São Paulo e veio participar aqui da apresentação. E eu apresentei a parte mobile e a parte desktop, bem simples, direto, focado para melhor resolução até de quem representa, de quem vende na rua. E a mulher amou. A mulher achou de fuder. E aí, porra, para ela era um ajuste simples que precisava para estar aprovado. Só que aí, depois de alguns dias, a galera me ligou falando que o cara não curtiu. E aí, na conversa, eu percebi que ele e ela já tinham uma desavença até pela marca que eles usavam, que um achava que devia usar de um jeito, outro de outro. E eu realmente falei na reunião, eu falei, vocês precisam primeiro se resolver entre vocês. E eu não tenho nada a ver com isso, não tem a ver com a forma que eu executei o projeto, não tem a ver com nada disso. Eu até refiz a identidade em cima das 2 coisas dos 2. A galera de lá, do marketing, gostou do projeto, achou massa. Só que como os 2 sócios ficou brigando, discutindo, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente para aqui, não dá para seguir sem vocês se decidirem, na hora que vocês decidirem, a gente retorna. E aí eles queriam pagar dentro da progressão do pagamento que eles estavam no momento. Só que eles não tinham pago a parte toda da imagem, do conteúdo do site. Ainda faltava. Eles só tinham pago, sei lá, 1/4. Pelo projeto que a gente tinha apresentado e com tudo que a gente tinha dado, eles precisavam pagar pelo menos metade. E o meu argumento foi o argumento de verdade, que era o seguinte: todo brief que a gente fez, tudo que a gente conversou, a gente levantou vários problemas e demos soluções aos problemas dele, tanto nas resoluções. Então, o que acontece? Se ele não me paga a primeira metade, depois se eu ver na hora que ele lançar o site certo com as minhas ideias, que eu solucionei a porra para eles, eu vou achar que eles estão tirando sem me pagar. Porque faz parte, foi a ideia que a gente deu, foi consultoria. Não é só a imagem aprovou ou não aprovou. E todo aquele contexto de resolução de problema que a gente deu lá atrás e que solucionou. O cliente não vê valor nisso, porque como a gente dá de graça, a gente está conversando, dá ideia, fala disso, fala daquilo, ele acha que aquilo ali é nenhuma. Então eu falei, você está vendo isso aqui, esse tipo de solução desse jeito no site, isso aqui para a loja, isso aqui para não sei o quê, tudo isso aqui foi ideia que a gente trouxe. Se vocês acordarem que não vão usar isso nunca, assinar o documento, você não precisa pagar mais nada. Mas se você quiser utilizar isso, vocês podem usar, mas aí você paga toda a primeira parte do projeto. E eles, completamente seguros e confiáveis, eles pagaram a metade toda do projeto que cabia ao cronograma. Eu mostrei a eles o cronograma, o que foi que a gente tinha feito, tudo o que a gente tinha desenvolvido. Eles aprovaram, ok, pagaram metade, ficaram com o projeto. Mandei todos os layers abertos, né, do PSD para eles. E se eles quiserem usar depois, eles usavam e acabou e deixei para lá. Mas foi um projeto massa e me deu para mim ter essa noção, né, de como inserir ou não inserir no projeto as pessoas, que é importante a gente ouvir todos os lados e, às vezes, no final, não depende da gente.
Eu acho que o que me levou a fazer todas as formações de desenvolvimento humano foi justamente isso, né? Foi passar uns perrengues que às vezes eu achava que era o meu trabalho que estava errado e no final das contas tinha uma parte do cliente muito forte naquilo. Então eu tentei meio que olhar os dois lados. E aí é uma decisão nossa. A gente tenta ajudar o cliente a passar desse ponto. A gente está com essa paciência, com essa energia. Kimura, eu tenho certeza que em algum outro projeto ele talvez não tivesse devolvido, ele tivesse tentado várias vezes, ajustado, conversado mais. Mas às vezes tem dias que a gente realmente não está para isso e às vezes é melhor a gente focar em outra coisa que rola melhor. Da minha parte foi isso. Fico ouvindo vocês aí, eu lembro de vários outros causos aí. Posso contar mais um, Kimura? Quer falar? Kimura, seu microfone tá desligado, Kimura. Você tá com crédito de tempo aí. Tô? Tá, então vou mais um aqui, que esse também pode ser interessante, curioso. Tem um cliente que entrou em contato comigo, isso foi em 2016, sei lá. Na época que o meu canal já estava há alguns anos, eu acho, no ar, ou um ano, não lembro. Eu sei que começou a ficar muito em alta esse tema proporção áurea, né? Foi na época em que eu tinha feito um vídeo ou outro sobre geometria, e aí não sei se eu tinha acabado de lançar um vídeo sobre proporção áurea, eu não lembro. Eu sei que o cliente entrou em contato comigo, dono de uma grande agência, uma agência até com peso assim, de publicidade, e ele falou, pô, eu queria muito fazer a marca com você, eu sou teu fã, acompanho o teu trabalho há não sei quanto tempo e sou apaixonado por proporção áurea. Queria que a minha marca fosse em proporção áurea, queria fazer uma nova marca e tal. Proporção áurea não vai, Valtinho e Kimura? Vai, aí eu... Tem que ter. Aí eu falei pro cara assim, tá, mas vamos lá, né? Vamos ver primeiro se há uma necessidade, entender o porquê que você quer mudar sua marca, ver se proporção áurea cabe aí nessa, como um significado conceitual para o projeto e tal. Porque eu, assim, de maneira geral, eu sou um apaixonado por matemática, não necessariamente isoladamente por proporção áurea, até. Mas por geometria aplicada ao design é algo que eu sempre estou ali utilizando na maioria dos projetos, não em todos também. Mas não é algo que eu aplico como conceito, sabe? É algo que faz parte do meu processo, é natural meu. Eu uso matemática desde 2000 sei lá, desde 2005, entendeu? Então já tem bastante tempo. Oi? Você não deixa isso lhe engessar, né? Não. E faz parte do meu processo. É uma coisa que parte naturalmente. Eu não tenho que ficar me esforçando para pensar, entendeu? Mas, assim, o cara falou, tá, eu quero uma marca em proporção áurea. Tá, vamos conversar, vamos ver o que rola daqui. Aí tentei fazer um briefing com ele. Só que desde o primeiro momento, o cara estava tão empolgado em querer trabalhar comigo que o briefing não andava. Ele ficava o tempo todo assim para mim, não, cara, eu confio em você. Eu, não, mas espera aí, vamos montar um briefing direito e tal, vamos conversar. Aí fiz uma reunião com ele, assim, ao vivo, e, cara, não saía informação nenhuma. O cara, ele não estava afim de fazer um briefing, ele estava afim de ter uma marca em proporção áurea, tá? Aí eu estava precisando de grana, falei, beleza, vamos fazer uma marca em proporção áurea. E aí, enfim, fui fazendo os testes, montei o mapa mental com ele, passei pelo meu processo direitinho, o cara foi acompanhando. Não apresentei rascunhos, ele até ficou insistindo para apresentar rascunho para ele. Aí eu falei, cara, não, é melhor não te apresentar nada agora, enfim. Aí montei uma marca tipográfica para ele e utilizei proporção áurea. De qualquer forma, para mim foi natural fazer. E, cara, quando eu apresentei a marca, ele chegou e falou assim, tipo, ele gostou do visual, né? Foi a primeira vez que eu tive uma reação instantânea e que eu percebi que não foi boa já no primeiro momento da apresentação. Foi a primeira vez. Ele olhou e falou assim, pô, Walter, gostei, cara. Mas assim, eu tava esperando uma parada assim, um símbolo com um animal. Aí eu, como é que é? Não, tava assim, esperando um símbolo, um animal, sei lá, um camaleão. Aí eu, conte-me mais. Cara, aí o briefing começou a aparecer na minha frente, na hora da apresentação da marca. Aí ele, não, um camaleão, porque o rabo você podia fazer assim. Falei, cara, eu fui totalmente sincero com ele. Eu falei, meu irmão, eu fiquei 3 semanas tentando puxar um briefing contigo, cara. Caraca, agora que eu te apresento o projeto, tu vem com camaleão, cara.
Aí, tipo, ainda falei assim rindo, porque Faltava pedir pro Mel Marques. como ele estava muito empolgado me contratando, a gente acabou criando um relacionamento bom, né? Ele não era um cliente chato, ele era um cliente ruim para mim, né? Por essa perspectiva de projeto. Mas ele não era uma pessoa ruim, né? Olha um post bom aí, Kimura. Cliente bom versus cliente chato. Qual é a diferença de um e pro outro? Enfim, aí eu conversei com o cara, eu falei, cara, olha só, aí é outro projeto, cara. Agora você tá. Primeiro que você tá me passando uma necessidade agora de algo que você espera, você quer um camaleão. Então a gente agora precisa conversar, entender o porquê, ver se isso faz sentido com o projeto, se isso vai, de alguma forma, causar alguma percepção ruim, enfim. Cara, e o cara ficou insistindo, 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 ao ponto de eu ter que chegar para ele e falar: olha só, não vai dar certo trabalhar assim. Não vai dar certo. Eu vou devolver o seu dinheiro. E aí foi o único caso onde eu devolvi 100% do dinheiro para o cliente, com ele insistindo. Ele, não, cara, vamos fazer, eu quero que você faça. Não, não, eu te pago tanto. Aí ele estipulou um teto, eu falei, não, cara, é um novo projeto. É outro projeto. Eu vou ter que fazer. Aí a gente vai ter que fazer de fato um briefing e montar um orçamento. E, cara, ficou tudo numa boa, lógico, né? Ele insistiu até o final. Eu devolvi o dinheiro e ele falou assim, cara, eu não queria que você tivesse me devolvido. E, de novo, com esse papo, não, eu confio em você, eu queria muito que a minha marca fosse sua, mas ele não estava disposto a investir novamente, né? Enfim, acabou que a gente ainda ficou ali uma semaninha trocando ideia, ele ficou insistindo e tal, e eu decidi pulei do barco, igual o Kimura fez. Foi o único caso, cara, o único caso. Não ficou um climão ruim, ficou um clima esquisito, né? Ficou aquela coisa assim, meio sem definição. Mas e também depois não voltou a fazer contato, também não acompanhei. Eu fiquei até curioso, acho que eu vou dar uma pesquisada para ver se ele fez um camaleão. Mas enfim, essa é mais uma história. Quando a gente devolve é gostoso, né, velho? Tipo assim, a gente devolver sem precisar, assim, dá um. Não, eu precisava. Eu devolvi sem poder. E o meu caso aí também, o valor do projeto, ele equivaleria a 1 mês de trabalho. Então, era um valor significativo para mim. Só que eu já tô eu cheguei numa fase, assim, que... O nível... Eu não preciso mais ficar... Porque, assim, também tem 2 pontos, né? Eu não precisava... Lógico, precisar de dinheiro todo mundo precisa, mas eu não dependia daquilo. Se não tivesse aquele dinheiro, tá de boa. Eu ia continuar minha vida normalmente, tá? Não ia acontecer nenhuma catástrofe. E o segundo, que se eu continuasse, por mais que aquele valor fosse significativo, eu já estava tendo prejuízo. Já. Porque já fazia dias que eu já estava trabalhando naquele projeto e ele estava adiando outros projetos que poderiam entrar. Então, isso já estava chegando no nível de prejuízo mesmo. Por mais que ele fosse me pagar tudo certinho, né, chegar no final das contas, eu ia ter prejuízo. Então, eu reconheci que... Falei assim para ele, olha, eu acho que eu não sou o designer que você está procurando, tá? Tem isso também, tem designers que têm um certo estilo, uma certa forma de trabalhar, já está inserido nesse mercado, né? De repente o cara já fez uma marca desse segmento, algum tempo atrás, então ele já tem uma pesquisa muito mais sólida, né? Já passou por tudo isso que eu estou passando agora e já vai te entregar um produto muito mais rápido, com maior qualidade, da forma que você quer. Mas aqui, comigo, acho que a gente já espremeu tudo que tinha que espremer. Eu já dei tudo que eu tinha para dar, já. Não tem como. Cara, você falou exatamente o que eu falei para ele, Camaleão. Porque eu falei para ele assim: você tá precisando de outro perfil de designer. Por isso que o papo realmente foi numa boa. Ele precisava de alguém que desenhasse 500 camaleões e fosse mostrando para ele. Entendeu? Tipo, ó, o que você acha desse aqui? Essa não é a minha forma de trabalhar. Entendeu? Ele precisava de alguém que ficasse ali rabiscando, ilustrando e mostrando, e ele selecionando e direcionando, né? 10 minutinhos para as perguntas aí, né? Tem uma aqui que Thiago colocou aqui que eu acho interessante. Ele botou aqui, marca pessoal tem um valor diferente de marca empresarial. Na hora que eu estava falando, eu acho que ele comentou ali. Para mim, né, do meu ponto de vista, eu acho que normalmente tem, se tratando de meros mortais, né? A não ser uma marca
pessoal de uma repercussão com autoridade muito alta, tipo Ivete, umas marcas mais fortes, como alguém individual, que aí eu acho que requer um cuidado muito maior. Mas, assim, o poder que o valor que uma marca e que uma identidade vai dar para um profissional liberal é diferente de um poder de valor que uma marca, uma identidade empresarial vai dar para a empresa, né? Porque, assim, a marca ou a identidade, ela é a cara da empresa. É ela que vai se relacionar com o seu público. Há exemplo aí o Nubank, o Ponto Frio, o próprio Netflix, eles têm uma persona, né, na sua identidade visual que se relaciona com o seu público, parecendo um amigo conversando com um amigo. Então, tipo, isso tem um valor muito grande, a identidade que se comunica. E para uma pessoa, não. Para uma pessoa, a identidade ela vai representar ela em alguns meios, principalmente algumas mídias digitais, mas como assinatura. Mas a marca que ainda vai ter maior valor ainda é a cara dela, a aparição dela, o que ela diz, como é que ela se comunica e o que ela gera para seu cliente. Então, não menosprezando ou diminuindo o valor de uma marca pessoal, mas, assim, eu acho que o target é menor, sim, né, de valor. Como eu falei, a não ser que seja um profissional que isso venha com a repercussão muito mais, target mais alto. Mas aí eu vou deixar Kimura e Walter também dar a opinião deles. Aproveitando esse teu gancho aí, hoje eu tenho uma percepção até um pouco diferente em relação ao valor de marca do que eu tinha alguns anos atrás. Porque eu percebo que tem muita coisa associada ao risco do cliente e o seu risco como designer de fazer algo que não dê certo, né? Então você faz algo que não dá certo para uma marca, sei lá, pega aí, Correios, né? Vamos supor que você faz a marca dos Correios, que é uma empresa gigantesca, e não dá certo, e eles têm que refazer, porque não deu certo o projeto. Qual o custo que essa empresa não vai ter, né? Para refazer tudo, para tirar tudo tudo que já rodou de impresso, enfim, e criar uma nova comunicação. Eles estão gastando e perdendo muito dinheiro, né? E esse é o seu risco, né? O valor do seu projeto ele está atrelado ao risco que o cliente corre caso não dê certo, entendeu? Então, quanto que uma marca pessoal a pessoa vai gastar caso não dê certo? Vai gastar muito menos do que os Correios. É claro que isso não significa que existe uma fórmula, né? Eu não tenho uma fórmula, por exemplo. Vai ter marca pessoal que eu vejo ali a possibilidade e a necessidade de cobrar um pouquinho mais para entregar um pouquinho mais para ele, na expectativa de um retorno também grande, mesmo que seja uma marca pessoal. E às vezes também vai ter casos de empresas que não são empresas gigantescas, mas que eu vou cobrar ali um valor até equivalente ao que eu cobrei para aquela marca pessoal, entendeu? Depende do que eu vou entregar, depende do alcance disso e vários fatores. Enfim, não seria difícil resumir aqui. Mas fala aí, Kimura. Vi que você estava concordando aí com a cabeça. Não, eu também acho que o valor está bem ligado, está bem amarrado ao risco, né? E eu percebi isso quando eu via amigos fotógrafos e tal, que faziam casamento, eram fotógrafos mais generalistas, assim, que faziam de tudo, né? Eles falavam assim, olha, para eu fazer um ensaio com um casal, né? Geralmente dura entre 1 ou 2 dias, a gente consegue fazer, eu cobro X. Mas se é um casamento, é 4X ou 5X. Por quê? O ensaio... cara, eu desfoquei algumas fotos, não ficou bom a iluminação. O que eu faço? Chamo o casal de novo para fazer ou a pessoa, né? Pode ser uma pessoa, um casal, enfim. Para fazer o ensaio de novo. Monto toda a estrutura, minha iluminação, eu faço de novo. Pronto. Deu errado, deu merda no casamento, o que acontece? A pessoa vai Casa de novo, pô. Então, a pessoa vai contratar de novo decoração, né? Vai reunir todo mundo de novo em parente de longe, lá não sei onde, às vezes até de fora do país, não sei o quê. É um momento único. Então, ele fala, eu tenho que acertar, eu não posso. Opa. Travou. Kimura saiu aí também? Vou tirar até um print aqui da tela com o Kimura, assim. Sempre eu faço isso aqui, de vez em quando eu tiro uns prints bem legais, assim, de vocês, quando travam na posição legal. Vou avisar ele aqui que ele saiu. Tá, então já que Kimura travou ali, até ele voltar, vou responder outra aqui. Diana, minha linda, gatona, a menina do Design Sync, ela perguntou aqui, fez uma pergunta massa aqui. Acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes, fazer da criação da sua abordagem um projeto mesmo, criar uma experiência através dela? Cara, uma coisa que eu acho massa é que, tipo assim, eu penso sempre no físico.
Se você ver um site de uma loja e esse site tem tudo a ver com a fachada e o local que ela se encontra, dentro dela ela tem atendimento igual e produtos igual àquilo, e o vendedor, a experiência de venda e o valor igual a tudo isso, você cria uma hierarquia magnética de criação de relacionamento igual, e isso é muito bom. Porque a criança repete muitas vezes o mesmo desenho por uma questão de segurança, né? Não é por uma questão de cada vez que ela assiste, então a gente traz isso, né? A gente precisa ter essa segurança. Se você vê uma fachada de loja com uma estrutura, ou vendendo, ou publicando algum produto, sei lá, você vê a fachada da Osklen com a camisa de R$49. Na hora que você entra, o que menos vai ter lá é uma de 49, vai ter uma apenas. O restante tudo vai ser R$500. Kimura voltou aí, vou... Isso. Eu tinha parado na hora que eu tava falando do casamento lá, né? Tá. Então, a gente tava em Indiana. O casamento, O Fábio estava explicando aqui sobre constelações e tal. Ah, tá. Não. Beleza, então. Fala aí. Vamos voltar ao assunto, então. Fala aí. Aí, e ele falou assim, poxa, eu não posso reproduzir um casamento de novo, né? Aquela situação, aquele momento. Então, eu não posso errar. E essa responsabilidade, esse risco, né, que eu assumo, tem que recair sobre o preço. Então, quando a gente vai fazer uma marca para uma empresa grande, que já está estabilizada no mercado, né, que já tem uma certa estrutura, vai ser um valor diferente de uma pessoa que tá ali trabalhando em casa, é um profissional liberal, entendeu? Não é que a gente quer tirar dinheiro de uma empresa só porque a pessoa tem mais dinheiro, então eu vou cobrar mais dela. Não é isso. É que a responsabilidade, por exemplo, eu faço uma marca ali pro, sei lá, Zé Pequeno Borracharia. Cara, deu errado alguma coisa, pô, eu consigo arrumar, ele vai ter o mínimo de prejuízo, você entendeu? De repente, Marcelo, cara, todo mundo falando que a tipografia que você usou não tá legível, cara. Eu chego, beleza então, cara, vamos, qual que foi teu prejuízo? A fachada? Beleza, vamos lá que eu assumo essa bronca aí, né? A responsabilidade foi minha, vamos refazer. Mas se eu faço isso numa empresa que tem 10 mil funcionários, filiais para todo lugar do Brasil, implementou essa nova identidade em todas as lojas, e aí? Não é um risco grande, né? Então, é um risco que eu assumo. Então, quanto maior a empresa, maior o valor, mesmo que eu vou fazer o mesmo tipo de trabalho, né? O mesmo tipo, com o mesmo objetivo, né? Eu vou pensar muito mais, né? Da mesma forma que um fotógrafo ele vai pensar muito mais para tirar uma foto, ele vai ter muito mais cuidado num casamento, até porque ele tem que não só tirar boas fotos, como ele não pode atrapalhar o casamento com a presença dele. Né? Não pode ficar entrando na frente das pessoas na hora que quer, ele tem que ser discreto. Tirar selfie, né? Tirar selfie com o casal, assim. Exatamente. E ele ainda tem que, hoje em dia, ele ainda tem que passar por um outro problema, que é driblar as pessoas que estão fazendo selfie entrando na frente dele, né? Então, há muitos problemas hoje, e, por exemplo, a gente que é designer, a gente está correndo um sério risco de, primeiro, o projeto ser rejeitado, a gente tem que refazer o trabalho, ou tem que fazer alterações. Então, desde o começo, a gente já está correndo esse risco, né? A gente estava correndo esse risco de lidar com egos, né? Porque a gente fala, o design, ok, é um produto da Revolução Industrial, digamos assim. Mas não é um produto feito em série, não é um produto em escala, é um produto artesanal. Em escaleno. Então, a gente está correndo... não é escaleno. Então a gente está correndo esse risco, né, cara? A gente está trabalhando, por exemplo, se der um projeto para eu resolver e o mesmo projeto para o Walter, vai sair soluções totalmente diferentes. Não tanto, eu acredito, mas vão sair soluções distintas. Vai muito da nossa experiência também, de cada um. Exatamente. Né? Então a gente está correndo esse risco, né, de lidar com esses processos, né, criativos e tal. Então, acho que sim, o valor, no meu ponto de vista, tem que ser diferente, sim. Vai até de encontro com o que eu falei na nossa primeira live, não sei se vocês lembram, do caso do cliente que, no contrato dele, ele deixou uma cláusula lá, assim, de que dentro de 5 anos eu e a pessoa que estava trabalhando comigo no projeto, que até me convidou para o projeto, na verdade, que a gente não poderia usar nenhum elemento da identidade visual,
nenhum elemento da identidade visual. Se eu usasse um círculo como parte da identidade visual, eu não poderia reproduzir aquilo em outro projeto dentro de um período de 5 anos, sob multa de R$1 milhão. Ou seja, olha o valor que esse projeto tem para esse cliente. Ele entende que se comprometer a imagem dele de alguma forma, a multa seria de R$1 milhão. É claro que isso a gente conseguiu fazer morrer, né? Mas eu falei, beleza, então tá, se é para me prender a isso, né? Tipo, se para você o projeto vale R$1 milhão, então tá, eu quero só 10% disso como pagamento para o projeto. Boa. Né? 10% é o que vale, meu trabalho. Ah, não, então vamos melhor tirar, né? Para quê, né? Para que me prender esse detalhe, né? Então acabou morrendo do contrato, né? Vou voltar a responder aqui, terminar de Diana, e a gente vamos fazer assim 2 minutos de cada para poder, no máximo, para poder a gente responder cada um aqui com o nosso ponto de vista. Vou botar no cronômetro. Ó, essa de Diana, o que eu quis dizer é o seguinte, estava falando da fachada da loja, a gente gasta muito menos energia se a gente mostra o que é que a gente pode dar e as pessoas chegam a gente pelo que a gente pode dar, né? Então, tipo assim, uma loja que já mostra o que ela quer vender lá dentro na fachada, ela vai fazer com que uma quantidade menor de pessoas entrem, mas pessoas com uma potencialidade muito maior de já comprar. E uma pessoa que mostra algo só para poder fazer pessoas entrarem, tem um poder de entrar gato, cachorro, papagaio, periquito e chegar lá dentro e não converter. Então, isso, inclusive, é a nossa questão da nossa página do Instagram, por exemplo, ou outras redes sociais. É melhor você ter seguidores que tenham possibilidade de conversão do que seguidores que não vão te dar nada. Né? Então, tipo assim, é melhor você ter ali só o público que está colhendo realmente o que você pode dar ali dentro. Né? Então, por exemplo, falar a verdade, minha mãe que me segue, que de vez em quando eu bloqueio ela em algum lugar, minha mãe não é minha seguidora, ela é minha perseguidora. Minha mãe lá dentro, por exemplo, ela na hora que eu vou fazer meu público look alike, ela fode meu público look alike. Porque na hora que o Instagram vê assim, vou pegar essa pessoa aqui que tem esse perfil e vou lançar para pessoas que têm um perfil parecido, ela tá jogando meu dinheiro fora. Então, assim, é muito melhor a gente converter, a gente realmente fazer esse filtro no início, para que a gente gaste menos. Então, um pré-briefing ajuda muito, né? Eu tenho muito isso, assim, primeiro contato, eu mando o pré-briefing para a pessoa responder primeiro algumas perguntas, para depois a gente ver se vale a pena continuar ou não, porque nem eu perco o meu tempo e nem o cliente perde. Né? E aí tem um exemplo do cartão de visita, meu colega chegou com o cartão de visita, eu já acho que eu até contei aqui no Fila, o cara falou assim, velho, coloque aí Oi, TIM, Claro, Vivo, Nextel. Aí eu fiz assim, gente, rapaz, 5 números de telefone, qual é o produto que você vende? E o cara fez colchão magnético, quanto é o mais barato? R$4.000. Eu falei, que desgraça, quem vai comprar um produto de R$4.000 precisa se preocupar em que número vai ligar. Né? Você já lima logo ali, quem estiver preocupado com o valor da ligação não é um cara que vai poder comprar um produto seu. Então, a gente fica dolorido, uma pessoa não quer comprar, meu Deus, o que é que eu posso fazer para você comprar? Esquece essa pessoa, velho. Gasta energia com quem tem possibilidade de compra e não com o resto. Então, é isso aí. Eu vou. A pergunta dela, Kiki, não sei se você viu, ela está perguntando aqui. Acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes? Ou seja, fazer da criação uma abordagem de um projeto mesmo, assim, criar uma experiência através dela, assim, da captação, né? O que eu entendi foi isso. Cara, eu penso o seguinte: nada que você faça vai evitar essa situação. Nada. É uma coisa que todo mundo está sujeito, que até os grandes estúdios estão sujeitos, que, sei lá, qualquer pessoa está sujeito a isso. Então, eu não acredito que há meios de você se blindar disso, não. Claro que isso o que acontece? Hoje, com a experiência que eu tenho, com que eu adquiri, isso é raro acontecer, e antes era muito mais. Então, antes, por exemplo, eu tinha pedidos de clientes, assim, que, cara, inaceitáveis, assim, e eu fazia porque precisava da grana. E hoje em dia eles nem pedem coisas tão absurdas, né? Mas, para você ver, esse caso que eu contei agora tem 2 meses, super recente, né? Então, não adianta, a gente aperta de um lado, vai do outro, só que assim, eu tenho que reconhecer que há atitudes que você toma, há algumas medidas que você implementa na sua metodologia, na sua forma de abordar o cliente, de atender e tal, e de seu próprio posicionamento,
que faz com que os clientes simplesmente não tomem esse tipo de atitude, não te peçam coisas absurdas e nem nada desse tipo. Né? Igual hoje em dia, fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Desde que eu comecei a trabalhar como freelancer, assim, em tempo integral, essa situação que eu narrei hoje não acontecia. Mas, enfim. Boa. Não acho. É difícil. Doutor Estranho, venha. Eu tô tentando. Eu acho que você respondeu uma coisa e o Kimura respondeu outra. Eu tô tentando entender a pergunta exatamente. Onde está a pergunta dela, Kerk? Então, eu também não tô vendo a pergunta. Então, então eu não cara, sei. a minha tela tá você bugada, respondeu cara. algo diferente do Kerk. A minha tela tá completamente bugada. Eu vou tentar reiniciar. Fala aí, Kerk, a pergunta de novo. Onde tá? Foi de quem? Da Diana? Ela perguntou: acham que estruturar uma abordagem bem projetada e amarrada ajuda a filtrar esses clientes? Ela perguntou isso na hora que a gente estava falando de cliente que chega filtrar querendo... Entendi. Filtrar cliente, né? Tá, ajuda a filtrar esses clientes. Tá. Eu concordo com o Kimura. A criação da sua abordagem, um projeto mesmo. Tipo assim, ter uma experiência como um todo, né? Para poder atrair para o cliente ir passando com atração para poder realmente ter a experiência do todo o processo e firmar. Eu acho que filtrar o cliente começa, falando assim, de filtragem especificamente, né? A filtragem do cliente ideal, né? É no momento do primeiro contato já, né? É você perceber que você é o designer ideal para aquele cliente e que aquele cliente é o cliente ideal para você. Então, acho que é o primeiro filtro, começa aí. E aí, como você vai fazer isso, depende não só do posicionamento, mas de como você estrutura esse momento, né, de conversa com o cliente. No meu caso, o que eu faço hoje? Eu tenho que garantir que o cliente que está fazendo contato comigo, ele tem condições, até financeiras mesmo, de fazer um projeto comigo, né? Eu não tenho exatamente um mínimo e um máximo, mas eu tenho, sei lá, uma escala aí de valores que eu consigo trabalhar. Então, quando o cliente faz o contato hoje comigo, o meu processo é mais ou menos assim, eu estou testando, tá? O cliente faz o contato, narra, fala ali, explica brevemente o problema dele. Aí eu vejo, dentro desse problema eu posso ajudar, não posso, indico para alguém, né? Eu não sou especialista no que essa pessoa precisa. Se for, eu vou para a segunda etapa. Aí a segunda etapa eu mando um questionário completo. Junto com esse questionário, eu falo que a gente pode fazer o questionário tanto ali online, a pessoa responder, ou fazer uma reunião, mas junto desse mesmo e-mail, eu falo assim, e antes disso, se você quiser, você pode dar uma olhada na minha apresentação. Aí ali eu coloco umas faixas de valores de projetos que eu cobro por tipo de projeto, coloco depoimentos de clientes e imagens de alguns trabalhos que não estão online. São trabalhos que você não adianta procurar, que você não vai encontrar, que só estão ali naquela apresentação para aquele cliente. E aí, por exemplo, se a empresa que fez contato comigo é uma empresa relacionada a projetos sustentáveis de alguma forma, e eu tenho projetos voltados para esse setor, eu aproveito esse momento, faço uma alteração rapidinho ali na minha apresentação, de imagens que eu já tenho prontas, e jogo ali só para mostrar para esse cliente que, cara, eu tenho experiência nessa tua área. Entendeu? Isso é uma forma de você já fazer o cliente se empolgar em querer trabalhar contigo. Entendeu? Já aconteceu, eu já fiz muita marca para advogado. No meu portfólio online só tem uma, mas eu já fiz algumas. Então, se algum advogado entrar em contato comigo hoje, nessa apresentação, eu vou botar outros projetos de advogados que eu fiz, ou um projeto, entendeu? Para ele dar uma olhada. E também um mix de outros projetos. E uma aí... dica. Fala aí. Em cima do que você falou aí, desculpe, vai te interromper. Foi a primeira interrupção minha hoje, ó. No Instagram, você pode usar hashtags específicas para poder gerar álbuns. Então, por exemplo, se no meu Instagram eu coloco meus trabalhos, como o Kimura faz ali, às vezes ele coloca ali 3 posts, né, sequenciais com trabalho, você pode criar uma hashtag do tipo, eu tenho quer que marca, mas você pode criar, tipo, quer que marca advogados, quer que marca saúde, quer que marca... E o que é que acontece? Na hora que o cliente te perguntar, em vez de você passar um portfólio, você pega o link da hashtag com só aquele filtro de projetos e passa para ele pelo WhatsApp. Então, ele entra, só vai ver seus projetos daquela área. Então, para quem quer trabalhar e só tá na rede social, é massa, porque você já consegue fazer vários álbuns dentro de uma timeline grande, sacou? E vou te dizer, você não consegue copiar o link para enviar pelo WhatsApp pelo aplicativo, você tem que entrar pelo browser, sacou?
Aí vai o pulo do gato. Façam isso, eu uso muito isso. Mas assim, continuando, isso ainda não garante que vai dar tudo certo, né? Isso só garante o seguinte, que nesse primeiro momento, no meu caso, né, que eu estou experimentando, toda hora eu mudo o meu método, cara. Nesse momento, o que eu estou garantindo? Que o cliente tem orçamento para me pagar, caso ele responda ao formulário, significa que ele está preparado financeiramente, e que ele gostou do meu trabalho, que ele sente que eu sou um profissional capaz de resolver o problema dele. Então, isso só garante essas duas coisas. Não significa que durante o processo a gente não possa ter outros tipos de problemas, né? Mesmo que eu envolva ele, né? Agora, falando sobre o processo em si, eu envolvo o cliente ali no mapa mental, apresento um mapa estratégico, é muito parecido com o que o Kimura faz, né? Mas, se forem... Aí entra nesses outros... essas possibilidades, né? São muito amplas do que pode ocorrer, tipo serem 3 sócios, tipo sócio ser marido e mulher. Então, assim, eu também já tive caso de devolver metade do dinheiro para clientes que eram sócios, marido e mulher, e os dois não se Acabou o casamento. Eles não se conectavam de forma nenhuma no projeto, e eu falei, olha, beleza, toma aqui... Não, toma não, eu já tinha recebido metade, fiquei com a metade enfim, o projeto foi encerrado. E estão usando a mesma marca até hoje. Isso eu estou falando de 2012. 2012. Eles estão com a mesma marca até hoje. Entendeu? Estela trouxe aqui outra pergunta. O que colher no brief que possa nos precaver desses problemas? De modo rápido, eu acho que essas perguntas todas que a gente falou até aqui já valem, né? Do tipo, se é você que aprova, se você está preparado para ter a marca, por que você quer ter a marca, qual é o valor que você quer que essa marca traga para você a mais, o que é que você deseja alcançar com essa nova marca, com essa nova identidade. Você amarrar se tem alteração, se não tem, o que é que está atrelado a isso, você deixar claro que a mudança de rumo do projeto requer novo pagamento, porque o que acontece? Você não compra um produto na loja e usando você não gostou, você vai lá e devolve. E eu acho que você não chega... É foda porque, tipo assim, é um serviço, você vai falar, corte aqui meu cabelo, se no final eu não gostar quando tiver cortado, você vai botar de volta. Não existe isso, velho. O trabalho é feito, ele tem que ser pago pelo que você vai fazer. A questão é você escolher o profissional que você confia. Então, o que acontece é que você só deve seguir se você criar dentro das perguntas e da relação uma relação de confiança. Se em algum momento você perceber que não existe confiança e você seguir, você está assumindo a responsabilidade de dar um problema lá na frente, né? E quando existe a confiança dos dois assumirem isso, é importante, né? Então, eu acho que é o que mais vale aí. E aí, eu vou já seguir com a de Redequias, aqui, que tem um pouco a ver, que ele, assim, qual é o aprendizado desses perrengues que a gente traz? Eu acho que o aprendizado é a gente ver o que é que a gente pode estar fazendo de errado para quando vir acontecer novamente, a gente poder consertar isso antes. Como é que a gente pode se antecipar ao perrengue que a gente passou? Então, tipo, hoje eu tenho certeza que o próximo projeto que Kimura pegar, ele vai fazer algumas perguntas, ou ele vai se preocupar um pouco mais quando ele rever essa dinâmica. 3 pessoas, uma mais de fora, não sei o quê, então ele já não vai cair, com certeza ele não vai... Olha, o cara que cai 2 vezes no mesmo erro é burro. Você pode cair no mesmo... Eu já fui burro várias vezes, cara. Pô, mas muitas vezes. Muitas vezes. Mas, tipo, se você tem um método... Eu tô com 37 anos cometendo o erro que eu cometia quando eu tinha 22, cara. Mas isso aí eu acho faz que parte. Tipo assim, se você cria um roteiro ou um método e você repete ele, você consegue identificar onde foi que você errou e o que é que você deve mudar na próxima. E é bom essa dica é boa, porque... ela é boa porque é por isso que o meu processo ele está sempre em constante atualização, cara. Quando acontece alguma coisa desse tipo, eu vou lá e deixo anotado lá no Keep. Eu anoto para eu ou mexer no meu briefing, ou eu mexer no meu nesse primeiro contato, tentar melhorar essa primeira abordagem, né, essa conversa e tal. E sobre pergunta do briefing, eu acho que hoje eu entendo, tá? Pode ser que amanhã eu mude de ideia, depois de algum erro, né? Quem sabe? Hoje eu acho que a pergunta mais importante que eu faço, e é aí que eu também filtro o cliente, é por que você precisa desse projeto? Por que você precisa de uma nova marca? Né? O que você espera conseguir com isso? E ali é o momento de eu filtrar também, porque o cliente pode chegar e falar assim, eu preciso desse projeto, preciso muito porque eu quero uma marca mais bonita, né? E aí, eu tenho que entender o que é uma marca mais bonita para essa pessoa, né? Por que ele sente que precisa de uma marca mais bonita?
E se a resposta for muito superficial, se o briefing for muito superficial de maneira geral, né? Porque às vezes você recebe um briefing com perguntas tipo sim, não, aham, eu acho que sim, talvez. E aí, cara, esse briefing não te enriquece em nada, você não alimenta uma base para o projeto, e aí o projeto não rola, entendeu? Então, acho que a mais importante de todos eles é o porquê, o motivo. Boa. Né? Então, o Valtinho aí já respondeu as duas também na mesma badalada. Vem aqui, Ki! Quer um copo de água, meu preto? Não tô com a garganta seca aqui, mas vamos lá. Tinha, né? Um método de filtragem dos clientes, tá? Também meio que automatizado, uma forma um tanto fria, mas que funcionava muitas vezes, tá? Inclusive a última aula do ID Class lá é sobre isso, né? Sobre propostas, né? Envio de propostas e como eu fazia para enviar proposta. Então eu faço digamos assim, se fosse falar um pré-briefing, eu não digo que é um briefing propriamente dito, porque eu não vou usar praticamente nenhuma informação dessa para criar o projeto, mas é um briefing no ponto de vista de que as informações que eu vou coletar nesse formulário vão me dizer se eu vou atender esse cliente ou não, né? Antes eu atendia, no começo, né, a gente está precisando de grana, tem N fatores, a gente vai atendendo todo mundo. Mas depois eu comecei a criar, filtrar, criando perguntas para me precaver de problemas dos quais eu já passei. Eu vou fazer uma analogia aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas uma vez eu estava assistindo um vídeo de um cara, né, e ele falou o seguinte, que se existe um aviso em algum lugar, não vou lembrar, hein, cara. Se existe um aviso em algum lugar, é porque aquilo já aconteceu. Então ele falou que ele foi numa loja de tinta. A loja de tinta é o seguinte: lá, ele mora no Canadá. Ele falou assim que lá você pega, eles usam um misturador para tinta, né? Então eles vão lá, mistura duas tintas e tal, tonalidade, coloca nesse misturador e o misturador chacoalha a lata, né? Até a tinta misturar, ficar homogênea e depois você leva para casa, né? E nessa máquina de tinta estava escrito assim: não colocar lata contendo fezes. E aí ele pensou, caraca, como assim? E aí foi que ele aprendeu esse conceito, que sempre quando tem um aviso é porque alguém tentou fazer isso. E realmente ele foi investigar, perguntou para os funcionários, ele falou assim que tinha um senhor que colocou uma lata lá dentro com fezes, né? E deu esse rebuliço aí. Enfim, não tem nada a ver com o assunto. Sentido, não tem nada a ver. Isso, não tem nada a ver com o assunto, mas assim, aí que eu quero dizer com isso? Há perguntas no meu briefing que muitas vezes a pessoa lá fala, porra, mas por que ele tá me perguntando isso? Mas é para prevenir um problema que provavelmente ela não sabe que talvez ela vai me dar. Você entendeu? Então, por exemplo, nesse pré-briefing, o que eu falo? O que eu pergunto? Palavras-chave, tá? O prazo do projeto, para quando ele precisa. Se ele já me responder, pô, eu preciso com 7 dias, talvez eu nem vou responder a proposta desse cara. Se o cara não responde, por exemplo, assim, questões como assim, isso no pré-briefing, tá? Antes de eu entrar em contato com ele, antes de qualquer outra coisa, ele responde isso aí automaticamente pelo site. Hoje não tá mais disponível, porque eu não uso mais esse método, tá? Mas quando eu usava, que eu tinha um volume maior de clientes entrando em contato comigo, eu precisava automatizar essa parte. E outra, descreva o seu negócio. E aí, por exemplo, a pessoa descrevia lá, tem um salão de beleza. Cara, essa pessoa não ia ver uma proposta minha nunca. Porque se tinha lá tinha pessoas que respondiam assim, fale um pouco sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. A pessoa escrevia um texto de 7, 8 linhas. Conta uma história, né? Conta uma história. E esse cara falou assim, eu tenho um salão de beleza, e eu recebo esses dois formulários num dia só, qual que você acha que eu vou responder? Qual que você acha que eu vou depositar a minha energia para tentar converter em um cliente real? Eu vou tentar converter o cara que me deu mais informações. Porque se o cara tem preguiça de responder uma pergunta ali no formulário inicial, o que ele não vai me virar na hora do briefing? Né? Então hoje eu me dou ao luxo de recusar clientes, né, que me faltam com informações, né, não respeitam as minhas etapas, a forma como eu trabalho, né? Por exemplo, assim,
Falando bem rapidinho aqui, só para finalizar. Tinha um cara que. Eu até comentei isso com vocês lá no grupo. Ele queria. Eu apresento o projeto online. Só que aí, ele quis ver o projeto em PDF. Então, a hora que eu fui apresentar, ele falou assim: me manda em PDF. E ele abriu lá. E na hora que eu terminei de apresentar, de falar todas as considerações sobre o projeto, ele falou assim: cara, eu vou confessar para você. Na hora que você começou a apresentar, eu rolei lá no final do PDF e já vi o resultado. Eu falei assim: tá, mas por que você fez isso? Ah, porque depois que você falasse todos os motivos e explicasse a marca, aí ia fazer sentido para mim. Eu queria ver a marca sem fazer sentido. Esse já foi um indício de que o cara não respeitou o meu processo. Beleza, que pode ser que eu já enviei muita marca em PDF para o cliente olhar e aprovar. Ok, mas a partir do momento que eu falei assim, não, eu vou te apresentar um projeto numa reunião, é porque eu quero explicar para ele com as minhas palavras o que eu utilizei para fazer aquele projeto. E aí o cara já desrespeita. Então, nesses casos, eu me dou ao luxo de, às vezes, fazer uma observação ali para o cliente, de me impor também, né? Antes eu não tinha isso, eu deixava o cliente dominar a situação e dominar o projeto, às vezes até fazer todas as vontades dele. E hoje eu já penso totalmente diferente e me dou ao luxo de, inclusive, devolver o dinheiro e falar assim, tchau, muito obrigado, e procura outro profissional para fazer. Então... Bom, engraçado que esse cliente meu que ficou um ano fazendo a marca, ele teve essa mesma coisa, ele pediu, ele fez, me mostre primeiro o resultado final para eu ver o que é que eu entendo como uma pessoa normal e depois me mostre o processo. Só que eu acho isso para mim é a maior demonstração de falta de confiança mesmo. Mas enfim, velho, a gente pode fazer nada com isso, né? É aprender mesmo e não cair nos perrengues de novo. Eu tenho certeza que é difícil cair no mesmo. E é importante errar, né, cara? É importante errar, porque um exemplo. Por mais que a gente dê referências aqui, a pessoa vai cometer os próprios erros e é importante fazer isso que o Fábio falou, não fazer como eu, né? Tipo, não repetir os mesmos erros, porque eu cansei eu acho de cometer. Que uma coisa importante, interessante aqui dessa live é mostrar para as pessoas os erros que você pode evitar, né? Então, provavelmente vocês estão ouvindo aqui, e eu até comentei eu participo de outro grupo também, Fábio também, lá do Feedback Storm, e esses dias um dos participantes lá postou que ele tinha respondido o cliente dele em Caps Lock, o cliente achou que ele tinha gritado com ele, ele processou o cara e agora enfim, vai ter uma dorzinha de cabeça aí com o advogado e tudo mais. E aí eu penso assim, cara, o legal desse grupo é que a gente não precisa fazer a cagada para aprender, a gente aprende com a cagada dos outros. Né? Então, assim, beleza, vai acontecer coisa errada com vocês que estão assistindo a live aqui, que estão começando, a gente tem uma experiência, vai. Mas aprender com a cagada dos outros é um pouco melhor, né? Assim, menos desgastante. Então eu aprendo com o erro de todo mundo também, com meus próprios. Então acho que ficam várias dicas aí para vocês terem como referência. E tem muito mais, né? Porque a gente não tem muito tempo também para ficar falando. Porque eu que não lembrava nada quando vocês deram a ideia dessa live, eu falei, pô, não lembro, perrengue, também tô velho, não lembro de muita coisa. Mas aí eu anotei. Pô, e tem coisa pra caramba aqui que eu não risquei ainda. Entendeu? Não deu para sair. É muita coisa, cara. Agora, para a gente fechar, vamos cada um deixar uma boa dica, aquela dica foda de final para a galera, para ajudar as pessoas nesse perrengue, algo que a gente acha interessante e que a gente não falou ainda do início para cá do Scaleno. Cara, eu acho que o Kimura já fechou bem aí, cara. É aprender com os erros dos outros também, procurar se informar. Uma coisa que eu acho legal, aproveitando esse gancho do Kimura, e eu fazia muito isso, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo, mas você tem uma referência, você tem um designer ou uma designer que você acha ali excepcional. Cara, investiga, procura, vai na página sobre dessa pessoa, procura lives, gravações, podcasts, ouve essa pessoa falando, porque isso é importante, cara. Eu cansei de ouvir gente assim que eu admiro contando também as suas próprias experiências, e isso com certeza me ajuda também, me ajudou bastante na fundação, né, cara? Então, isso que vocês estão fazendo aqui de participar e interagir e correr atrás mesmo, cara. E errar.
errar faz parte também. Não adianta, assim, não se frustrar muito, né, quando acontecer, porque já vai com a cabeça de que, cara, vai acontecer de vocês errarem e o importante é vocês terem calma e tranquilidade para resolver e tentar evitar que não aconteça de novo, né? Isso. A minha dica nesse sentido vai em torno disso, que é assim, as grandes marcas, ela tem excelência no serviço porque elas seguem um padrão, porque ela passa uma experiência e a experiência não é por acaso, ela é pensada, né? Então, tipo assim, tem que ter uma repetição para poder virar a sua identidade aquilo ali. Então, se você tem que ter um diagrama ou algo dentro do seu processo. Então, se você escreve quais são as etapas do seu processo, desde o atendimento, quais são os tipos de informações que você vai coletar, o que é que você vai perguntar, quando é que você vai mandar tal coisa, quando é que você vai mandar tal e-mail. Sabe como se você fizesse uma trilhazinha de processos mesmo, né? O que é que você vai coletar, quando é que você vai começar, onde é que você vai avisar o cliente, como é que você vai fazer até a entrega. Se você cria o seu processo, você pode fazer ele de modo simples no início, mas escreva todo o processo e tente seguir ele à risca, e a cada novo projeto, insira o que você achou que deixou de estar lá, né? Quando você ouvir suas referências, como o Walter trouxe aí, coloque ali o que você achou interessante ter ali também, que você viu nesse processo. Mas se você tiver esse seu escopo, esse seu método que você está desenvolvendo, você vai poder repetir, vai poder ser mais fácil você ver onde você está errando, se é no mesmo lugar sempre, e como é que você pode alterar isso, fica mais fácil de você mensurar e de medir qual é a métrica de boa resolução disso, né? Eu tenho certeza que os grandes números hoje em dia é que fazem a diferença, e hoje com a internet, com tudo isso, é fácil de medir. Você sabe onde é que o cliente parou, em que e-mail foi que parou, em que processo foi, em que hora foi que ele desistiu de se conectar a você, né? Então, dá para você fazer um desenhozinho disso fácil, né, tranquilo, e eu acho que a minha dica é isso: desenhe seu processo e a cada novo projeto veja se está dando certo. Vai chegar uma hora que vai bater num processo que você vai falar, esse processo é o meu processo ideal. Mesmo que de uma hora ou outra você insira alguma novidade, mas você vai ter um esqueleto seu, que vai ter a ver com você, com o seu projeto de criação, sua forma de criar, de desenvolver e com a sua forma de entrega, né? Para você mostrar também ali um pouco de você dentro disso. Legal, legal. Eu acho que a minha deixa aí vai bem nesse caminho aí também. Errar faz parte, mas o mais importante do que você aprender com o erro, tá, é você parar e analisar esse erro e ao invés de ficar lamentando pelo erro, né, ao invés de perder esse tempo e a sua energia se culpando, o que aconteceu, não sei, e ficar naquela, sabe, se desgastando por causa disso, tente encontrar a solução, tente identificar o problema, porque é só assim que esse erro evita de acontecer, porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, errar é normal, então eu vou errar todo dia, e vai cometendo o mesmo erro sempre, vai cometendo até o fim da vida, e não para analisar, poxa, se eu fizesse isso, esse erro não queria acontecer. Então muitas vezes, e eu passei muitos anos da minha vida assim, por exemplo, passando todos os perrengues possíveis da vida de um designer, porque eu deixava de inserir, de corrigir cada probleminha. Porra, será que eu passei isso para o cliente? Será que é culpa dele? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente joga para o cliente a culpa e a gente acaba não evoluindo porque a gente joga essa responsabilidade para outra pessoa, que no caso é o cliente. E aí a gente fica assim, poxa vida, olha que cliente sem noção, cara. Olha o que ele me pediu. Olha que não sei o quê. Olha o jeito que ele vem falar comigo, não sei o quê. E muitas vezes a gente esqueceu de, por exemplo, se posicionar, criar autoridade e várias outras coisas que já vão evitar que clientes ruins te procurem e se te procurarem, vão te respeitar. Então, hoje em dia, eu posso dizer que é impossível, por exemplo, impossível o cliente chegar hoje, por exemplo, em Walter Matos e querer falar assim, Walter, acho que tem alguma coisa errada nesse projeto aí, alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque provavelmente hoje, muitas pessoas, as clientes que já contratam o Walter, já conhecem o trabalho dele, ele já criou essa autoridade, né? Não estou falando que só há essa forma de criar autoridade, né? Há outras formas. Mas eu acho que antes disso a gente tem que, de alguma forma, mostrar que a gente sabe o que está fazendo
e tentar identificar os erros o mais rápido possível e solucionar ele já logo em seguida, para a gente poder evoluir cada vez mais rápido. Bacana. Eu vou falar um exemplo aqui que vai ficar no vazio, tá? Porque eu não tenho a referência para dar, eu não me lembro onde eu vi isso. Mas uma vez, aprendendo sobre esse processo de contato com o cliente, eu vi alguém ensinando, que eu não lembro quem, um método de automatizar dando uma pontuação para o cliente, cara. Então, a pessoa respondia o formulário e ele já recebia esse formulário respondido com uma nota de 1 a 5, né? Eu não sei como a pessoa fez isso, por isso que eu tô falando que vai ficar meio no vazio aqui, tá? Mas ele, quando recebia esse formulário, ele já tinha uma notinha para o cliente de acordo com o que ele respondia. Eu achei isso mó barato na época, acabei não anotando, eu não anotei. É uma referência que eu gostei, mas não anotei e perdi. Aí eu já quis voltar atrás nisso para saber quem fez, como fez e não lembro. Então, se alguém já tiver visto algo parecido aí, um dia conseguir encontrar essa informação, compartilha com a gente aí. Pô, eu sou um cara que eu gosto muito de testar as coisas, né? Então eu testo várias coisas e as coisas que dão certo, eu vou e compartilho com os alunos e nas minhas redes sociais. E as coisas que não dão certo, eu aprendo muita coisa também. E uma coisa que eu estou fazendo hoje, eu não falo para o cliente responder aqueles formulários, esse pré-briefing, tá? Eu falo para ele que eu vou marcar uma reunião e a gente vai acertar tudo nessa reunião. E deu muito certo em alguns casos e deu muito errado em outros. Por exemplo, esse último caso que eu falei para você, tudo foi fechado via reunião. Ficou um clima maravilhoso. A gente, trocando ideias, 1h30 de reunião, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E deu errado. E outro cliente que eu nunca imaginar que isso ia acontecer assim, foi que eu fiz uma reunião, um cliente já conhecido, que tem uma empresa grande já e tal. Fiquei assim, sei lá, 40 minutos conversando, falando sobre design, falando sobre a importância. E entrei no site dele, falei, olha, coisas que podem melhorar, dando várias ideias e tal. Falei assim, vendi meu valor ali. Quando passei a proposta, ele falou que estava muito caro. Então, assim, não há fórmula, não há um jeito certo ou errado. Há formas que vai converter mais, vai converter menos, vai dar mais trabalho, vai dar menos, mas enfim. Cada um vai encontrar seu próprio caminho, errando também. Em cima disso que o Kimura falou, uma coisa que eu faço é durante o pré-briefing ou nas primeiras conversas, ou stalkeando a rede social, qualquer coisa do cliente. No caso de marca pessoal, eu tento ver, por exemplo, que é algo que vai estar sempre com ele, qual é o celular dele. Porque qual é o celular dele, eu consigo mensurar um valor. Então, por exemplo, se o cara tem um 8 Plus, um iPhone 8 Plus, que ele pagou 4.200, e ele não quer pagar pelo menos um valor desse para a marca, meu irmão, aí eu vou dizer, se você compra um celular que a cada uso ele só deprecia, só perde valor, né? Por que você acha que sua marca seria menos do que isso, né? Então, eu costumo fazer uma associação ao objeto de valor para essas pessoas, porque hoje, vamos falar a verdade, você pega um valor de um celular desse, R$4.000, ele dura aí no mínimo muito bem 2 anos. 2 anos dividido por dia vai dar uns R$5 e pouco por dia, é um café por dia. Ou uma parada que você usa o tempo todo com você, vai no banheiro com você, caga com você, você só para na hora de entrar no banho, mesmo assim, hoje em dia tem até uns prova d'água que o cara, se quiser entrar tomando banho, ele até entra. Então, velho, uma parada que você usa o tempo todo, um café por dia, vamos falar que até besteira, é um valor até que dá para se sustentar. Eu sei que no final fica pesado, mas assim, para você ter uma coisa boa que você usa e que te dá algo normal. Então, assim, eu faço essa associação, eu pergunto a ele, velho, você sabendo o valor que sua marca tem para você e o que vai te dar de retorno, quanto é que você poderia pagar por ela? Quanto é que você gostaria de pagar por ela? Né? Isso eu jogo a responsabilidade do valor dele próprio para com ele. E é massa que eu já tive uma cliente que falou assim, olha, eu respondi o valor que hoje eu posso pagar, não o que eu acho que deva valer. E foi massa porque ela foi super verdadeira, a gente fechou, mas é uma pergunta boa para você jogar para o cliente responder, né? Quando é que ele acha que vale a marca dele para ele, né? Mas isso é interessante mesmo, quando você faz marcas pessoais, assim, né? Ou de clientes pequenos que têm empresa. Eu mesmo faço esse estudo, cara. Eu entro no Facebook da pessoa, eu vejo tudo. Teve um projeto mesmo, não muito distante aí, que eu fiz o projeto de marca e o cara deu uma chorada e aí eu reduzi até consideravelmente o meu valor. E aí só que a gente foi trocando ideia e aí que eu fui investigar mais o Facebook da pessoa. E aí eu vi que o cara viajava pra caramba pra fora, que o cara tinha um MacBook Air, que o cara tinha um carrão. Eu falei, caraca,
pô, e chorou pra caramba na hora do projeto, né? Eu pensei, poxa, tá tendo uma percepção errada de valor aqui sobre a marca. Beleza, adorou o projeto, começou a receber muito feedback positivo de clientes dele nas reuniões que ele ia, e aí a percepção de valor dele sobre a marca foi aumentando. E aí ele me pediu mais coisas para fazer. Era um projeto que ia durar, sei lá, mais uns 5 meses aí. E aí eu aproveitei o gancho, só que eu não falei para ele diretamente, que eu olhei o Facebook dele, eu falei, pô, então para fazer essas etapas aqui o valor é tanto. Aí deu mais caro que a marca, entendeu? Aí ele falou assim, pô, tanto? Aí eu falei, não, vamos conversar aqui. E comecei a traçar esses comparativos de valores entre as coisas, né? Aproveitei essa percepção, vi que o cara estava com uma percepção meio ruim sobre o projeto, o valor para ele aumentou a partir do momento que ele começou a receber feedbacks positivos. Aí eu falei, bom, então tá aqui a oportunidade de realmente agora cobrar o valor que eu acho justo para esse projeto. E deu tudo certo. É foda, meu cliente às vezes com um carro de 150 mil chorando para poder pagar 3, 4 mil numa marca. Isso quando eu vejo, quando eu percebo, eu digo na lata. Eu não tenho muito isso, não. Aí chorando, eu falo, pera, com isso, o carro é seu, é emprestado, é seu pai que paga para você, aí tudo bem. Mas se é seu e você ficar rotando dizendo que é seu, quer pagar uma mixaria para sua marca, pare com isso. E a marca, a ideia é que ela ganhe valor com o tempo, né? Ao contrário né? Ela vai ganhar valor. Pelo menos a ideia é essa. Ele sabe o que ele quer, ele vai numa gráfica, diz para o operador da gráfica e o cara faz para ele. Essa é outra opção. Quando chega para mim dizendo tudo do jeito que quer, o que é que pensou, o que é que não sei o que, eu não tenho muito problema em dizer isso, não. Eu digo, rapaz, já que você sabe tudo isso que você quer, é melhor você economizar esse dinheiro comigo aí na gráfica e falar que o cara vai te cobrar R$50 e vai fazer. Não perde esse tempo, não. Isso é meu. Opa, que mura de perninha de fora ali, ó. Levantou lá, ó. Perninha cruzada aí, ó. Ó, a cara do bom vivão, rapaz. Miserável. Galera, já deu um tempo suficiente bom aí, senão a galera depois não quer ouvir no podcast isso, porque fica muito extenso. Muito obrigado a todos vocês pela presença, né? É massa trocar essa ideia aqui, a gente se diverte muito. Então, boa tarde. Se vocês quiserem deixar algum alô para a galera aí, fiquem à vontade. Bom trabalho para vocês e aproveitem o design. E vou dizer, se você não acorda todo dia para fazer design com prazer, se você vive colocando na porra da soneca, mude de área que isso não é a sua. Acho que o Kimura dormiu, né? Não, tá acordado. Vamos encerrar aí que já passou de 1h30 já, né? Fechou? Fechou, todo mundo, Valeu, todo mundo valeu, concorda que acabou agora? Acabou. Sim. Falou então, até mais, até o próximo Escaleno. Valeu.